Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? O Espírito Santo tem colocado no meu coração uma palavra a respeito de posicionamento. E quando eu penso a respeito de posicionamento, eu lembro também da história de Neemias. Neemias foi um dos responsáveis pela reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando se fala a respeito dessa temática de posicionamento, nós vemos que Neemias, quando ele fica sabendo da história de como que se encontrava, né, o povo de Judá, e no caso era de miséria, em miséria, em desprezo, e a situação que estava a cidade. A Bíblia nos conta que ele se entristece e tudo mais, e ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai buscar o Senhor. E mais ou menos durante 3 meses ele fica ali entristecido, tanto é que quando ele vai ter com o rei vê no semblante dele que ele não estava bem. Era uma tristeza de alma que ele estava sentindo. Ele conta a situação para o rei, enfim, o rei permite que ele vá lá, que ele reconstrua os muros, dá cartas para ele, inclusive ajuda ele em todo o processo para que ele passasse pelos governadores, enfim, e chegasse até Judá, no caso, né? Só que a Bíblia nos conta também que algumas pessoas se levantam contra essa obra que Neemias iria fazer. No caso, a Bíblia nos conta que é Sanbalat e Tobias. As duas pessoas que de primeira foram e já se levantaram contra o que Neemias pretendia fazer. Por mais que não sabiam exatamente o que Neemias estava fazendo em Judá, ia fazer em Judá, no caso, né, em Jerusalém, mas sabia que ele ia fazer alguma coisa de bom para o povo judeu. E por não gostarem do povo judeu, já se levantaram logo de cara contra Neemias. Mas a Bíblia nos mostrando, através da história, mostra que Neemias ele teve um posicionamento muito firme a respeito daquilo que Deus havia colocado no coração dele. A Bíblia nos fala que ele não contou a ninguém o que ele iria fazer em Judá, o que ele ia fazer em Jerusalém, no caso. Ele não contou a ninguém, ele apenas falou para o rei. E o resto apenas estava entre ele e Deus. E mesmo ele não tendo falado para ninguém, mesmo assim ainda pessoas se levantaram contra ele. E durante a reconstrução dos muros, quando Sanbalat e Tobias começam a perceber a intenção dele, o que ele queria fazer, enfim, ele mostra o que ele veio fazer em Jerusalém, né, que era reconstruir os muros. Eles preparam uma emboscada para Neemias, mas Neemias não cai nessa emboscada, enfim, né, chamam Neemias, venha falar conosco e tudo mais. Ele diz, não, eu estou fazendo uma grande obra. E não cai naquela emboscada deles e ele, a todo instante Neemias mostra posicionamento. Deus tinha uma grande obra para fazer, usando a vida de Neemias. Deus tinha uma grande obra para fazer usando a vida de Neemias. E em nenhum momento ele se distraiu, em nenhum momento ele olhou nem para a direita nem para a esquerda e nem sequer contou para as pessoas antes de chegar em Jerusalém e olhar a situação da cidade e dos muros, o que ele iria fazer lá. A todo instante, ele estava posicionado no centro da vontade de Deus, em oração, em jejum, buscando todo o direcionamento do Senhor. E quando se levantaram ainda pessoas como Sanbalat e Tobias para tentar ceifar a vida dele, enfim, parar a reconstrução dos muros, ele agiu com muita sabedoria e com muita inteligência e não caiu na emboscada e continuou firme até que o muro de Jerusalém estivesse de pé. Isso é um exemplo para nós do que é um posicionamento em Deus. Porque muitas vezes Deus nos chama para uma grande obra. Essa grande obra às vezes é falar da palavra de Deus, por exemplo, como eu estou fazendo aqui no YouTube gravando um vídeo. Inclusive muitas coisas eu tive que enfrentar e tenho enfrentado para ser possível gravar esses vídeos aqui. Enfim, eu sei que não somente eu, mas várias pessoas que Deus chama para um chamado, para uma vocação, enfrenta muitas vezes um levante do inimigo. E pessoas que são usadas para ir contra aquilo que Deus tem colocado no teu coração e tem designado como grande obra para você fazer. E muitas vezes diante desses levantes, dessa opressão do inimigo, dessa tentativa de nos fazer parar, muitas vezes a gente
acaba se enfraquecendo ou até mesmo para de fazer. Como quando eu iniciei a gravar os vídeos aqui no YouTube, eu fiquei mais ou menos 2 semanas gravando, não aguentei, acabei, parei, voltei pro meu antigo serviço, voltei para casa dos meus pais, enfim, sabe, desobedeci totalmente a Deus e, enfim. E tudo que Deus teve que fazer comigo, as situações que Ele teve que me colocar para que eu voltasse de novo ao centro dessa vontade, voltasse a gravar os vídeos aqui e fazer aquilo que Ele tinha pedido para mim, foi situações muito difíceis. E às vezes eu olho para trás, né, hoje já gravando todos os dias aqui, pelo menos um vídeo pro canal, também gravando shorts, e falando todos os dias da palavra de Deus aqui, eu penso, poxa, se eu tivesse obedecido a Deus desde quando Ele falou a primeira vez para mim fazer, hoje o canal já estaria, sabe, de outra forma. E muitas vezes nós não aguentamos, nós não temos posicionamento, como eu não tive posicionamento, diante de Deus de suportar a pressão. E os levantes, digamos assim, que a gente enfrenta. Muitas vezes de pessoas muito próximas a nós, sabe? Pessoas que não necessariamente têm algo contra a nossa vida, mas que não compreendem aquilo que é o chamado de Deus na nossa vida, o que Ele tem pedido para nós, sabe? Só que Neemias é um exemplo de alguém que não se rendeu às pressões, à dificuldade, às ameaças, sabe? Foi alguém que saiu da Síria, ele era copeiro do rei, saiu da Síria, foi para ajudar, no meio do caminho teve que passar por várias nações. Se não tivesse as cartas que o rei da Síria deu a ele não teria conseguido passar por essas nações. Né? Já enfrentou o levante de Sanbalat, de Tobias, já buscando a morte dele, enfim. E não parou a obra, não parou a reconstrução. Isso é um exemplo para nós, sabe? Do que é alguém que está posicionado em Deus. Alguém que sabe qual é o seu chamado, aquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. E ele não se rende a nada, e nem a ninguém. E nem a nenhum levante do inimigo, sabe? E Deus tem colocou essa palavra no meu coração hoje. Né? Eu sempre oro a Deus, Senhor, o que é que essas pessoas que vão ver esse vídeo precisam ouvir hoje? E o que Deus falava para mim era isso. Posicionamento. Sabe, se posicione em Deus. Se Ele te entregou algo nas mãos para fazer, por mais que lhe custe às vezes tudo, como tem custado para mim. Sabe, custou meu emprego, custou o meu conforto. Eu tenho vivido totalmente na dependência de Deus. Custou sair da casa dos meus pais no momento onde eu não tinha condições financeiras nenhuma de sair. Me custou absolutamente tudo. Mas eu falo pra você, a melhor coisa que existe é estar no centro da vontade de Deus, sabe? E aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer, não é uma opção você fazer ou não fazer. Se você não fizer, você está fora do direcionamento de Deus. E a pior coisa é você estar fora do direcionamento de Deus. Sabe, o que Deus teve que me fazer passar na casa dos meus pais, no meu antigo trabalho, para que eu viesse a entender que não era mais lugar meu ali, e eu viesse a fazer aquilo que Ele tinha colocado no meu coração, que era gravar esses vídeos, poxa, foram coisas muito ruins que tiveram que acontecer comigo, sabe? Mas se eu tivesse ouvido a voz de Deus, se posicionado e obedecido desde o começo, não teria que passar, digamos assim, pelas coisas ruins que eu passei. Então eu falo para você, não sei o que Deus colocou nas suas mãos, não sei qual é a grande obra que Ele tem na sua vida e que Ele te designou para fazer, mas certamente que se Ele te chamou, Ele vai te dar condições para realizar essa grande obra. Mas não pense que vai ser algo que você vai ter apoio das pessoas, ou vai ser algo que as pessoas irão te motivar, tua família vai te ajudar com isso. Não pense. Pelo contrário, muitas vezes ainda haverá Sanbalat e Tobias, sabe, para se levantar contra aquilo que Deus tem, sabe, colocado nas suas mãos. Mas não pare. A palavra de Deus hoje é: se posicione em Deus. Não pare e exerça aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a palavra de Deus hoje para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, compartilha, para que o canal venha a crescer e cada vez mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Sabe, eu faço isso aqui com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, com muito temor de Deus, porque eu sei que o que nós estamos tratando aqui é da palavra de Deus, sabe? Que Deus abençoe sua vida, e é isso.